Passamos então a palavra ao nosso irmão Luiz. Queridos irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Boa noite. É muito bom estarmos de volta nessa casa abençoada do Candário Chico Xavier, nessa noite de quarta-feira, onde nós viemos praticar a nossa fé. Tenho dito que a gente pode praticar a nossa fé sem sair de casa, no silêncio do nosso quarto, na viagem com o nosso automóvel, numa pescaria ou até mesmo na acústica da nossa alma conversando com Deus. Mas se a gente comparar a nossa ligação com Deus na hora da oração, na hora da prática da fé, a um sinal de internet, a gente vai perceber que o nosso sinal é muito fraco e quase toda hora cai. Não são poucas as vezes que a gente tenta fazer um Pai Nosso num momento de dificuldade e a gente não consegue chegar até o final do Pai Nosso porque a nossa preocupação, a nossa ansiedade nos desvia da concentração. Quando a gente vai para a igreja, para o nosso tempo de oração, aonde a gente pratica a nossa fé, nós unimos os nossos sinais fracos e o nosso sinal fica forte. E fica mais fácil essa conexão. E Jesus nos incentivou que a gente fizesse isso quando ele disse, por exemplo, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, entre elas eu estarei. Daí a importância da gente se reunir em igreja. Nós espíritas chamamos a nossa igreja de casa espírita. Jesus também ensinou dizendo assim, sozinhos sois uma vara frágil, que o vento pode quebrar, mas unidos sois como um feixe de varas, que a tempestade pode envergar, mas não quebra. Daí a importância da gente vir, da gente sair de casa. Esse movimento que a gente faz também para sair de casa, ajuda os benfeitores espirituais para nos ajudarem. Os amigos espirituais, eles falam com a gente mais ou menos assim, ó, me ajuda que eu te ajudo. A gente às vezes não faz muito por onde. E eles querem, mas não conseguem. Até porque eles não têm autorização para interferir em nossas vidas. Eles têm que respeitar o nosso livre-arbítrio. E embora o nosso lar seja um lugar abençoado, a casa espírita funciona como um pronto-socorro, como um hospital. Aqui são preparados fluidos, energias. É preparado todo um espaço para nos acolher espiritualmente. Atrás dos bastidores de uma atividade simples que nem essa, de explanação do Evangelho, os benfeitores espirituais fazem grandes mobilizações, grandes atendimentos, grandes intervenções. Então é importante a gente se movimentar para poder praticar essa nossa fé. Que na noite de hoje possamos abrir os nossos corações e também a nossa inteligência, a fim de que os benfeitores espirituais possam fazer conosco aquilo que diz a música de Zaqueu, faz um milagre em mim. A gente às vezes espera o milagre como uma coisa estrondorosa, uma coisa extraordinária. E a bem da verdade, se a gente prestar atenção, a gente vive vários pequenos milagres ao longo do nosso dia. A gente nem se dá conta. Quando a gente escapa de um acidente, quando a gente erra um degrau e dá 3, 4 passos forçados e não cai, do que a gente se livrou de cair, bater com a boca, bater com o rosto, se machucar. E a gente não se dá conta, são pequenos milagres. E durante um encontro como esse, uma explanação do Evangelho, pode ser que uma palavra chegue exatamente naquele ponto que a gente está inseguro, com dúvida, com medo, para tomar uma decisão. E uma palavra bem conduzida, inspirada pelos benfeitores espirituais, quando nós estabelecemos esta harmonia neste ambiente, pode ser a palavrinha mágica que vai fazer a grande diferença em nossas vidas. Eu sou psicólogo e a vim do consultório agora, eu atendi um jovem de 23 anos, já está comigo há 4 anos ele. E aí ele veio na consulta lá, na sessão, e disse assim, Luiz, tu sabe que faz um mês que eu não conseguia vir e hoje eu voltei. Mas tu me disse uma palavra da última vez que eu estive aqui,
que aquilo foi uma grande transformação na minha vida na última sessão. E eu vim hoje na terapia, mas eu estou muito bem. E eu estou tão bem que eu até estou desconfiado. Então eu vim na terapia para saber se eu estou bem mesmo. E aí conversamos e ele está super bem. E é maravilhoso quando a pessoa ela não está mal e ela vai. E nós, às vezes, nós lidamos com os nossos conflitos dessa forma. A gente procura ajuda se a gente está mal. Mas a gente tem que perceber que nós somos incompletos e somos imperfeitos. Então é sempre bom estar fazendo trocas, né? Falando e ouvindo. Essa relação de troca que a gente tem com as pessoas, em casa, no trabalho, onde a gente vai, é uma verdadeira terapia. Porque o que coloca as pessoas no estado de tristeza, de melancolia e de perda de gosto pela vida é o enclausuramento emocional e psicológico. Problemas todo mundo tem. Os problemas fazem parte da vida. Porque a vida é uma escola e nós somos alunos. Não existe escola sem problemas, né? Os desafios. O sonho de consumo de um aluno é que tenha só trabalhinho, né? Mas tem um momento que a professora fala assim, ó, a semana que vem tem prova. E os alunos protestam, dizem assim, ó, mas professora, não dá para dar um trabalhinho? E ela disse, eu posso dar até 2 trabalhos, mas tem que ter a prova. Porque a prova é a avaliação para saber se vocês realmente aprenderam. Se a vida é uma escola e nós somos alunos, tem que ter a prova. E é na hora que vem a prova que o bicho pega e as nossas estruturas balançam. Quando a gente vai de vento em popa e tudo dá certo, é uma beleza, é maravilha. Mas às vezes a gente perde o endereço de Deus. Conta-se que um pastor estava no campo, sentado numa pedra, com um cajado na mão, olhando as ovelhas pastando. Aí um curioso, que ficava sempre observando o pastor, chegou e perguntou assim, o que o senhor está fazendo? E ele disse, eu sou pastor, estou cuidando das minhas ovelhas. E o curioso perguntou assim, ó, mas vai que uma ovelha saia do rebanho assim e vai para mais longe, o que o senhor faz? Aí ele disse assim, ó, olha, eu observo ela à distância, mas eu não posso perder a atenção do rebanho, né, que está mais perto. O curioso perguntou, tá, mas se a ovelha assim vai bem longe, assim que sai da sua vista e coisa e tal, o senhor abandona? E ele disse, eu nunca abandono minhas ovelhas. O que o senhor faz? Aí eu mando meu cachorro buscar a ovelha. Mas o seu cachorro é confiável? 100%, ele sempre traz a ovelha de volta. Mas por que o senhor confia tanto no seu cachorro? E o pastor disse assim, ó, porque o meu cachorro se chama sofrimento. Às vezes a gente perde o endereço de Deus. Não necessariamente em relação à igreja, mas em relação à nossa fé, à nossa postura, né? À nossa solidariedade, às pessoas que estão à nossa volta, à nossa paciência, né? Porque está tudo na nossa vida fluindo de boa. Então os valores morais, espirituais e as pessoas mais fragilizadas na nossa volta não nos chamam tanto a atenção. Até que vem um momento difícil. Vem a dor, vem o sofrimento, vem a dificuldade, vem uma frustração, uma desilusão. Aí a gente, opa, o que está acontecendo? Então, foi devido a esses momentos de dificuldade que nos faz acordar que Jesus sentenciou, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? Quando Jesus fala das bem-aventuranças, pressupõe-se que Jesus vai falar só de coisa boa, né? Nos tempos modernos, por exemplo, se a gente pudesse pensar, eu tirei na loteria, bem-aventurado aqueles que tiram na loteria, né? Eu fiz exames clínicos periódicos, meus exames deram tudo maravilhosos, bem-aventurados aqueles que os exames deu tudo bom, né? Eu tenho um filho, uma esposa, eu tenho um familiar que não me incomoda, não me apurrinha e faz tudo o que eu quero. Bem-aventurados aqueles que não se estressam em casa, né? E aí Jesus vai lá e fala tudo o contrário. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, né? Bem-aventurados os simples, os humildes. Parece que é tudo o contrário, tudo
aqueles que estão na desvantagem são os bem-aventurados de Jesus. Mas a mensagem de Jesus é uma mensagem para nos incomodar e para que a gente, se incomodando, a gente se desacomode. Nós somos muito acomodados. Então, bem-aventurados os aflitos, a mensagem de Jesus está dizendo assim, ó, quando tu chorar, quando tu sofrer, eleva o teu pensamento a Deus, faz uma prece e tenta entender por que tu está sofrendo. Qual é o sentido? Para que a dificuldade? Os homens e as mulheres que balizaram a história da humanidade, portanto, os ícones da história, que fazem parte do catálogo dos nossos livros de história, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Buda, o Iluminado, Chico Xavier, né? João Paulo, Papa, e tantos outros que fizeram a história da humanidade. Jesus é incomparável, mas é o número 1. Todas essas pessoas, e aquela a doutora Zilda Arnes, que morreu no terremoto lá no Haiti, e tantos outros, né? Essas pessoas não tiveram vida fácil. A gente às vezes pensa que as pessoas que fizeram a história foi só maravilhas. Não! As pessoas não tiveram vida fácil, né? E por isso são espíritos mais evoluídos. A doutrina espírita e o evangelho não traz uma mensagem que é bom sofrer. Não. A gente às vezes é que erra a avaliação da mensagem. Se a gente sofrer, seja bem-aventurado pelo teu sofrimento. Mas tu deve fazer o máximo de esforço para não sofrer. Só que tem momentos que as coisas caem nas nossas costas de paraquedas. Tu não sabe, do nada acontece. A morte, a doença, o acidente, a perda de entes queridos, o desemprego, a doença incurável, o diagnóstico ruim. Acontece em nossas vidas. Nós estamos sujeitos. Nós não devemos olhar a vida assim e perguntar, por que comigo? Ah, mas por que aconteceu comigo? Seria mais fácil perguntar assim, ó, por que comigo não? Por que eu sou mais que os outros, melhor do que os outros? Ah, é karma? Já karma. Nem tudo é karma, sabe? Nós estamos no mundo. Eu posso ser assaltado? Posso. Por quê? Porque infelizmente a sociedade está violenta, a criminalidade está solta, e eu vou sair daqui, vou para casa e posso ser assaltado daqui até em casa. É karma? Não, está sujeito, está no mundo. E as doenças, a mesma coisa, nós temos corpo, o corpo envelhece. Estamos falando agora, aqui antes de começar a palestra, será que quando a gente envelhecer bastante, a gente vai passar por aquilo que os nossos idosos que a gente cuida hoje estão passando? Será que a gente está tendo paciência com eles para cuidar deles? E será que terão paciência com nós para cuidar de nós quando a gente envelhecer? Se a gente chegar lá? Né? O meu pai estava achado faz 15 dias, está com 89 anos, a minha mãe faleceu faz 11 meses, depois ele só decaiu depois que a mãe faleceu, está no hospital, está bem ruimzinho, a gente não sabe se ele sai do hospital, tem alguns irmãos cuidando, outros orando, uns à distância, outros mais perto, né? Ou seja, 89 anos, ninguém chega a 89 anos com a saúde bombando. Ah, eu conheço uma senhora que chegou a 104, é 1 em 1 milhão. Por quê? Porque o corpo gasta, envelhece, adoece. Não tem peça de reposição, transplante. Tem um momento que não dá mais conta. Ou seja, o corpo não é eterno. O espírito é imortal, mas o corpo é perecível, gasta. Quando a gente fala do tema da noite, o suicídio, a loucura, a gente precisa começar falando assim, ó. A vida é recheada de reveses, vicissitudes, dificuldades, dores, sofrimentos e um monte de coisa boa. Um monte de coisa boa. Então a gente precisa entender essa mescla de felicidade e sofrimento. Perguntaram para o Chico, tu é feliz? E ele disse, sim. Como é que tu te sente? Maravilhosamente bem. E a pessoa assim, ó, fala a verdade, Chico. Eu estou te olhando, não é...
não condiz o que tu está falando com o que eu estou vendo. Aí o Chico assim, ó, perfeito, perfeito. O que eu sou, tu não vê. Não vê a minha alma, não vê o meu sentimento, está vendo o meu corpo. Se levar em consideração só o meu corpo, a coisa não está muito fácil. Meu corpo é todo detonado, mas eu estou feliz, eu estou bem, estou ótimo. Aí perguntaram para o Chico, mas como é que tu pode estar feliz se tu está sofrendo? E ele disse, aí está a chave da vida na Terra. As pessoas entendem que são duas condições incompatíveis que não dá para conciliar, sofrer e ser feliz. Mas é um equívoco. Por quê? Porque felicidade é um status, é um estado de espírito, é uma consciência tranquila, é a fé no futuro, é jamais perder a esperança, é estar tranquilo com aquilo que eu estou fazendo, é estar pleno. Isso é felicidade. Sofrimento são os desafios existenciais. Todo mundo tem. Então, é possível sofrer e ser feliz na Terra. Quando a gente pensa que o sofrimento é inaceitável, não dá para ser feliz na Terra. Porque a gente quer uma felicidade com tudo maravilhosamente bem. Saúde, dinheiro, beleza física, coisas materiais e ninguém nos incomodando. E isso não faz parte desse planeta. Jesus disse, a felicidade não é deste mundo. Né? Mas alguém perguntou para Jesus, mas onde é que tem a felicidade? E Jesus assim, ó, a felicidade só tem no reino dos céus. E alguém perguntou, tá, mas me dá um endereço, onde é que fica o reino dos céus? E ele arrematou dizendo assim, ó, o reino dos céus está dentro de vós. Então é possível ser feliz, se eu olhar para dentro. Então, se eu me der conta que na Terra a gente sofre, mas apesar do sofrimento é possível ser feliz, então eu começo a fazer o mais importante processo de prevenção ao suicídio. Porque o suicídio, ele vem quando a pessoa enlouquece e a vida perde todo o sentido. Ninguém se suicida em sã consciência. Quando a pessoa decide pelo suicídio, ela já entrou no estado de loucura. Seja uma loucura neurológica do corpo, seja uma loucura psicológica da mente, ou seja, algo misturado com um transtorno que é pessoal e também obsessivo. Porque tem a influência espiritual. Mas a influência espiritual vem na carona do distúrbio que a própria pessoa está sentindo, está passando. Porque com o caminhar torto na vida, a falta de fé e a falta de investimento na minha felicidade vai abrindo portas para a obsessão e também para a loucura. Então, quando eu penso que o que vale na vida são as coisas materiais, a condição material é a coisa mais importante na vida, nada pode abalar a minha estrutura material, a minha condição socioeconômica e a minha condição de ser encarnado neste corpo. Quando tudo isso for o mais importante e eu ficar abatido, de asa quebrada, aí a vida perde o sentido. O suicídio é a porta de fuga para as pessoas que perderam o sentido da vida. Agora, quando a gente vê o noticiário, nessa tragédia que está acontecendo no Vale do Taquari, em especial, dos nossos irmãos que a água, a enxurrada, a chuva está levando a cidade. Não estava levando geladeira e levando casas, está levando a cidade. Tem duas cidades que tem só 10% da cidade. A cidade não existe mais. Mussum, né? Não existe mais aquela cidade. Foi varrida do mapa. Né? E onde aquele homem falou meio-dia e disse assim, ó, eu me agarrei numa árvore e vi água levar minha esposa, um filho de 2 anos e um bebê. Eu vi água levar. Qual é o sentido da vida para essa criatura?
Então, embora a gente não deva fazer comparação de sofrimento, mas uma empatia, um sentimento de compaixão nos convida para nos colocarmos no lugar dessa pessoa, desse irmão, dessa criatura. E pensar, força da onde para continuar vivendo essa pessoa? E outras pessoas, por bem menos do que isso, perdem o gosto e o sentido da vida. Bom, mas aí cada um com a sua história, na sua cidade, com as suas provas e a sua estrutura moral e de fé. Não se compara a sofrimento, não se compara a situação. Mas a solidariedade humana, a gente olhar o mundo à nossa volta, nós devemos nos sensibilizar. E na sensibilidade pela dor do outro, a gente fortalecer a nossa estrutura para suportar as nossas provas. Então, a fé no futuro, a esperança de que teremos uma vida melhor amanhã. E esse amanhã pode ser quinta, pode ser ano que vem e pode ser na vida espiritual. O futuro é amanhã, mas não necessariamente na pátria espiritual. Porque nós queremos desfrutar de uma vida melhor, cada dia uma vida melhor. Mas não dá para tirar o sofrimento. Se a nossa mãe, em condições normais, perto das 38, 40 semanas de gravidez, não tivesse sentido dor, talvez a gente morresse dentro do útero da nossa mãe. Porque o que garante a vida do filho que vai nascer é a dor que a mãe sente, a dor do parto. E quando a criança nasce, ela também sente dor. Ela chora porque dói os pulmões na primeira vez que respira, mas ela também chora para poder passar pelo canal do parto. O que isso quer dizer? Tem um certo sofrimento, uma certa dor no início da vida. A gente chega no mundo através da dor da mãe e de um sofrimento do nascimento. Isso tem uma mensagem. Logo após o sofrimento e a dor do parto, o que a mãe faz? A mãe dá a luz. E a gente chega na vida. Então a gente pode pensar que dor mais sofrimento significa luz. A luz da vida. Ou seja, é uma mensagem para a gente refletir. Durante toda a vida, nós passaremos por dor, por sofrimento, para poder ver a luz. Então, quando a pessoa perde o controle das suas faculdades mentais, ela entra em estado de loucura prolongado, por menor tempo, permanente, mas ela perde o controle das faculdades, ela já não domina mais as suas decisões. E o que faz enlouquecer é esse descontrole de lidar com a dificuldade, a adversidade, o desespero. Algumas características da pessoa que são elementos facilitadores para a loucura e para o suicídio. O pudor exacerbado de julgar os outros. Então tem aquelas pessoas assim que se acham os representantes legais do pudor. Isso está certo e isso está errado. E está sempre julgando os outros com muito rigor, com muito exagero. As pessoas que têm essas características, elas não suportam lidar com o próprio erro. Deus o livre, aquilo que eu julgo e que eu condeno nos outros, um dia eu fazer. Mas quem é que está livre? Ninguém está livre. A gente não sabe nada da vida, não sabe nada do amanhã. E de uma hora para outra, a pessoa se vê naquela posição que ela sempre condenou. Aí a sua consciência manda uma mensagem. Se tu sempre condenou todo mundo, agora tu não pode te absolver. Porque todos vão te condenar. E isso faz com que a pessoa queira fugir da própria realidade.
que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Exatamente aquilo que eu pensava e aquilo que eu dizia dos outros quando cometeram aqueles erros que eu jamais imaginava que um dia eu também cometeria. Jesus, sabendo disso, ensinou: não julgueis. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Como podes ver um argueiro desse tamanho no olho do teu próximo e não ver uma trave desse tamanho na frente do teu olho? Então Jesus, psicólogo por excelência, há 2000 anos atrás, já ensinava antídotos contra a loucura e contra o suicídio. Na minha área da psicologia, uma coisa interessante. Tem pessoas muito rígidas, pessimistas, e que vê o ser humano como um ser mau. Pessoa rígida, pessimista e tipo assim, ó, o mundo está perdido, a sociedade está virada, não dá para confiar em ninguém. Essa rigidez de viver, olhar o mundo e ver as pessoas é uma porta aberta para o transtorno psicológico, para a perturbação psíquica, essa rigidez. A pessoa que diz assim, ó, nem pensar, comigo erra, mas erra uma vez só. Não deixo barato. Não, eu dou um boi para não entrar, mas se me colocar na briga, eu dou uma boiada para não sair. Então essas pessoas muito rigorosas, muito rígidas, inflexíveis para lidar com situações difíceis, com pessoas difíceis, essas pessoas, elas estão a um passo do transtorno mental. E a gente recebe essas pessoas no consultório para fazer terapia e é muito difícil ajudá-las, porque elas são muito rígidas. E nisso a gente separa as pessoas em dois grupos, né? As pessoas flexíveis e as pessoas rígidas. E a gente avalia a questão do sofrimento psicológico e do transtorno mental. E a avaliação funciona assim. Quanto mais rígida for a pessoa, mais fácil ela entra num sofrimento agudo e mais fácil ela é acometida de um transtorno mental. Quanto mais rígida é a pessoa nesse aspecto de ver o mundo, de ver a vida e lidar com as pessoas e lidar consigo mesmo, porque a pessoa que é rígida, ela é muito rígida, inclusive com ela mesma. Eu não me perdoo. Não, assim, ó, o que eu fiz é imperdoável, eu nunca vou me perdoar. Né? Rigidez exagerada. Né? Então essa pessoa, num olhar da psicologia, ela é bastante vulnerável para o transtorno mental. E quando ela vai para uma terapia, o profissional encontra sérias dificuldades para conduzi-la a um equilíbrio emocional e psicológico. Porque ela é muito rígida. E ela é muito rígida e ela entra fácil na contramão da saúde mental. Ela entra fácil. Por pouca coisa ela se desespera e ela se desestabiliza, ela se desorganiza. Com pouca coisas, porque ela é muito rígida. E a pessoa flexível é o contrário. A pessoa flexível, ela demora, para que uma dificuldade cause nela um sofrimento psíquico agudo. Ela demora, vai longe. A paciência é uma dessas características. Também a paciência. Não só a paciência, porque a paciência isolada, a gente muitas vezes sabe de pessoas explosivas que tiveram muita paciência, mas são explosivas. Quando termina a paciência, elas podem matar uma pessoa. Então não é só uma questão de paciência, é uma questão de flexibilidade.
Flexibilidade, tipo assim, ó, cara, coisas ruins acontecem, faz parte. Cara, as pessoas não são sempre boas e as pessoas não são sempre más. As pessoas são humanas. E as pessoas às vezes são boas e as pessoas às vezes são más. É o ser humano. Nós estamos na caminhada evolutiva. Então não cancela, não condena e não mata uma pessoa que errou. Apenas considera que ela é um ser humano. Que pena que ela errou. É uma judiaria, a pessoa errou, mas é um ser humano. Então a pessoa rígida, ela fica doente mentalmente muito fácil. E é difícil sair. E a pessoa flexível, ela demora para ficar doente da cabeça. Mas quando fica doente, sai fácil. Porque ela consegue perceber que ela vai ter que ceder. Ela vai ter que ceder. Não é possível pensar que o mundo está errado e eu estou certo. A pessoa tem que se dar conta disso. E quando a gente se dá conta, a gente começa a ouvir mais o outro. A gente começa a silenciar mais. E a gente começa a abrir mão da verdade. Tem gente que não abre mão da verdade. O que me interessa é a verdade. Eu sou pela verdade. Eu sou pelo justo. Eu sou pelo certo. É quase um Deus. Eu costumo dizer que muitas vezes Deus é justo. E nós somos justíssimos. Ou seja, mais justo do que Deus. Porque Deus é justo e é bom, mas tem uma característica que Deus tem e nós é bem demorado, mas também tem a semente em nós, porque nós somos deuses em letra minúscula. Então todas as virtudes de Deus nós temos. Essa virtude que demora muito para desabrochar em nós chama-se misericórdia. E a misericórdia, ela é prima da indulgência. E a indulgência é a capacidade de olhar o outro e dar um desconto. Por quê? Porque se fosse comigo eu queria um desconto. Então a indulgência me faz olhar o outro e dar um desconto, o mesmo desconto que eu gostaria para mim. Isso é indulgência. E a misericórdia é a capacidade de dar para o outro uma coisa que ele precisa, mas não merece. Isso é misericórdia. A justiça é dar para a pessoa aquilo que ela merece. E a misericórdia é dar para a pessoa aquilo que ela precisa. Ah, mas ela não merece. Mas não interessa, ela precisa. Primeiro dá, depois... Para poder fazer essa caridade, não dá para avaliar se ela merece ou não merece. Quando a gente faz a avaliação, já entra o julgamento. E aí a gente não dá porque a pessoa não merece. E quando a gente olha os benfeitores espirituais lidando com a gente, se a gente olhar direito, bem direitinho, tem coisas que a gente fica pensando assim, será que eu mereço? Né? Mas aí a gente pensa na misericórdia de Deus e dos amigos espirituais. Bom, eu não sei se eu mereço, eu só sei que eu estava precisando, ganhei. Tá, mas e agora como é que fica a balança da justiça se daqui um pouquinho eu penso que eu ganhei e eu não merecia? Aí tem uma dica infalível que é assim, ó, a partir de agora, faça por merecer. Então, no Setembro Amarelo, meus queridos irmãos, quando a gente fala do suicídio e da loucura, é importante que a gente olhe a vida com olhos de bondade. Julgue menos as pessoas. E tenha a consciência que estar nesse mundo é inescapável o sofrimento. Mas apesar do sofrimento, é possível ser feliz. Porque são momentos de felicidade que a gente tem. E a gente também tem momentos de sofrimento. E eu citava no início da minha fala que esse mundo é cheio de problemas. Mas esse mundo também tem um monte de coisa boa. E nesse momento, o que nós podemos fazer para os nossos irmãos é orar. E, na medida do possível, também entrar nas campanhas de arrecadação daquilo que eles estão precisando. Eu observei durante todo o dia o telejornalismo
E as duas coisas que eu mais observei que eles estão pedindo é vela e água, porque eles estão totalmente às escuras. E é muito triste quando o pessoal fala assim, ó, não dá para a igreja, não dá para ir para a igreja porque a água levou a igreja. Não dá para ir para o hospital porque a água inundou o hospital. Não dá para voltar para casa porque a minha casa não tem mais, a enxurrada levou a minha casa. É muito triste, né? Então, se a gente fala sobre a prevenção do suicídio e da loucura, que a gente consiga envolver em nossas preces esses nossos irmãos, que tem todos os elementos para poder perder o tino, perder o gosto e perder o sentido da vida, né? Mas sabemos que eles não estão desamparados, nem por Deus, nem pelos amigos espirituais e nem pela sociedade e pelas autoridades, que está todo mundo mobilizado fazendo o que é possível fazer. Façamos a nossa parte e sejamos gratos por aquilo que a vida nos deu, mas sejamos também caridosos para poder dividir com aquelas pessoas que a vida não deu aquilo que a gente tem, ou que esses revés existenciais, de uma certa forma, tiraram das pessoas aquilo que elas tinham. Para encerrar o nosso estudo e as nossas reflexões, vamos refletir sobre um fenômeno da natureza que nos traz uma grande lição, que é a formação da pérola. A gente sabe que a ostra é um animal, molusco marinho, que produz a pérola. E quem não se interessa muito por esse assunto, não sabe que nem toda ostra produz pérola. Os caçadores de pérolas, eles sabem que tem muitas ostras que eles vão abrir e não vai ter pérola lá. E qual é a diferença entre uma ostra que tem pérola e a ostra que não tem pérola? É um fenômeno que ocorre da seguinte forma. Assim como nós temos todo um aparelho complexo, digestivo e um organismo perfeito, criado por Deus, os animais também têm, todos os animais, até os unicelulares, bactéria, vírus, também têm. E a ostra, evidentemente. Então a ostra se alimenta de pequenos micro-organismos do oceano, a ostra. Mas a ostra está sujeita a engolir elementos estranhos, corpos estranhos no mar. E dentre eles, o mais perigoso é a areia. Então, se a ostra engolir um grão de areia, o tubo digestivo dela corre o risco de ser destruído e matar a ostra. Mas o arquiteto do universo, que pensou em tudo, ele instalou no organismo da ostra, através do sistema imunológico, uma enzima chamada nácar ou madrepérola. E quando a ostra encolhe o grão de areia, o tubo digestivo lança essa enzima gelatinosa que envolve a areia para proteger o estômago da ostra. Mas só que essa substância do corpo da ostra, junto com a areia, dá uma reação química. E essa reação química cristaliza o grão de areia e ao longo de 1 ou 2 anos, aquele grão de areia e mais a substância endurece, brilha e vira uma pérola. Os caçadores de pérola chegaram à conclusão que quando a ostra produz pérola, ela fica com uma cicatriz no seu tubo digestivo. E a ostra que não produz pérola não tem cicatriz. E nós somos ostras de Deus. E a cicatriz são as vicissitudes da vida. E a pérola é o espírito imortal. As nossas cicatrizes, as nossas vicissitudes, forma essa luz que Jesus ensinou. Deixai brilhar a vossa luz. Que Jesus nos abençoe, ampare e proteja aqueles que estão passando por momentos difíceis e por isso pensar em fugir da vida, mas que ampare aqueles que estão aqui também presentes e já partiram para o outro lado da vida, tentando fugir. Que eles possam ser amparados por Deus, porque todos sempre teremos novas oportunidades. Muito obrigado, muita paz, meus irmãos.